Ô Jairo, conta para mim aqui, ó, seu nome, da sua cidade, a sua área de atuação na odontologia. Tá. Meu nome é Jairo Hernandes da Cunha Bueno, eu estou em São Paulo, capital. A minha formação eu sou especialista em prótese dentária desde 2000. Depois eu acabei partindo para a parte de implante. Recentemente eu fiz mestrado também na área de prótese, mas eu ainda a parte da cirurgia sempre é uma parte que eu sempre gostei muito. E como eu havia falado, a implantodontia, quem faz implantes tem que ter uma parte periodontal bem sólida, né? Para a gente alcançar resultados mais expressivos dentro do seu tratamento, tanto no resultado final como até no próprio planejamento, né? Você saber o momento de abordar e como você vai o planejamento daquele caso, em termos de manipulação de tecido mole, enfim. Então, eu acabei sempre me dedicando bastante. Só que eu sempre comecei a sentir essa dificuldade que a gente tem. Eu estava com uma parte de periodontia mais focada na parte de cirurgia de reconstrução. Mas no dia a dia aqui do consultório, a gente, né, pega muitos casos, né, obviamente, de pacientes com problemas periodontais. E a condução desse tratamento que ficava um pouco difícil, né? Tanto para você fazer com que o paciente compre aquela ideia, né? Como para o próprio resultado mesmo, né? Você chegar naquele ponto que você fala, não, aqui eu tive um sucesso. Então, essa parte microbiológica foi o que me interessou mais, assim, no curso, né? Eu já te acompanhava nas redes sociais, né? E aí eu via que sabe, aquela coisa de falar, tá aí, era isso que eu estou precisando para minha vida, entendeu? Então foi aí que eu decidi fazer o curso com você aí. E assim, eu estou achando muito legal mesmo, é muito objetivo, né? Tudo que você fala, né? E é isso que a gente busca, né? E você fazia periodontia antiga antes ou fazia alguma periodontia? Sim, fazia, né? Porque eu me formei na Unesp, né, em São José dos Campos. Então, isso tenho 25 anos de formada. Então, eu trouxe essa periodontia, né? Que você raspava, raspava, irrigava a bolsa, né? Então, eu vim dessa escola. E como eu falei para você, a gente teve, né, houve essa mudança toda na periodontia, né, por conta do implante, mas ainda a parte, como estava muito focado no implante, a parte microbiológica, você acaba deixando um pouco de lado e a própria condução do tratamento em si, né? Essa questão do, do full mouth disinfection, né, que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha me aprofundado mais a questão do uso, né, do ultrassom, assim, de uma maneira mais efetiva, a parte da antibiótico terapia também, né? Então, essas coisas que agregaram bastante, eu acredito, né? Apesar que, como eu assisti o teu curso, assim, de uma maneira bem intensa, né? Mas eu vou ter que voltar, né? Vou ter que voltar porque agora eu vou pegar de uma maneira mais, como eu posso dizer, para eu aplicar mesmo, né? Então, questão do periograma, né? Montar aquele pacote mesmo, né? Aquela estratégia de atendimento, né? Dentro de tudo que foi aprendido, né? E eu quero saber assim, como é que era antes de conhecer o método e como ficou depois? Como é que você conduzia esse tratamento periodontal antes, com precificação, com organização do plano de tratamento e como ficou depois? Não, então, como que era? O paciente vinha, eu fazia o exame clínico inicial, eventualmente pedia algumas radiografias e entrava naquele esquema. Passava lá o ultrassom, depois fazia a raspagem por quadrante, só que o que eu sentia, assim, é que eu não conseguia ter um resultado satisfatório, né? Eu percebia que eu chegava nessa parte que você fazia assim, ultrassom, raspagem, e aí
você não sabia mais o que você fazia depois, né? Se você não tinha um resultado, né? Você ficava naquela, né? Falava, putz, e agora? Raspo mais, irrigo mais, bochecho com periogarde, sabe? Ficava uma coisa, chegava um ponto que você não conseguia avançar mais, né? Avançar que eu digo de você vislumbrar mesmo um resultado e o próprio paciente também identificar esse resultado, né? Então, era mais essa sensação de não saber, de um certo momento, o que fazer a partir daquele ponto, né? Que eu acho que era o grande gap que a gente tinha. Então, você tinha um resultado. Quando você fazia ultrassom, fazia raspagem, beleza. Você percebia que tinha um resultado. Tinha todo esse problema pós-tratamento, sensibilidade, o dente aumentado, né, tudo isso. Só que você percebia ainda que alguma coisa ali não funcionava, né, você não conseguia um resultado e você também não conseguia estabelecer um pós-tratamento ali o paciente, né? A partir daquele ponto, o que que a gente vai fazer agora? Ah, vai raspar de novo? Vai raspar de novo, né? Então, era essa, vamos dizer, essa dificuldade, esse problema que eu percebia, né? E aqui também, depois já de um certo tempo de formado, né, a gente começa também a enxergar a odontologia de uma outra maneira, né, como se sempre fala, né, de uma maneira mais empresarial, de a gente poder estabelecer, né, um critério, um plano de tratamento mais assertivo, né? E era uma coisa que eu não, que na periodontia a gente não percebia. Na dentística, ok, veio, restaurou, acabou. Na endodontia veio, tratou o canal, acabou. Agora a periodontia ela chegava num ponto que ela, dependendo do paciente, né? Chegava num ponto que você não sabia muito o que ia fazer tanto em pacientes com uma periodontite assim mais leve, vamos dizer, como aquele caso do paciente que tinha pouco tártaro, né? E a doença ativa, né? Que aí você ficava um pouco perdido. A gente sempre atrelava muito ao tártaro, né? E aquele paciente com pouco tártaro e uma doença periodontal um pouco mais agressiva, assim, né? Não usando o termo agressivo, né? Que você não gosta desse termo, né? Mas a periodontia um pouquinho mais avançada. Então, a gente não. Isso aí também deixava eu um pouco perdido também, né? E a questão da evidenciação, essa metodologia, eu acho que ela acerta bem por conta do paciente entender. E isso que é a grande, eu acho que o grande diferencial, né? O paciente, ele compra aquela ideia quando ele entende e quando ele acredita, né? E muitas vezes aqui a gente até tinha um pacote de profilaxia, só que era um pacote vendido que você percebia que tinha uma resistência por conta do paciente, porque ele focava muito no valor, né? E quando ele foca no valor, é assim, né? Ele tem uma resistência. Quando ele percebe o valor, assim, o valor que eu digo monetário, mas quando ele percebe o valor em termos de tratamento, é diferente, né? Ele compra a ideia, né? Então, eu acho que é isso que eu tô assim bastante empolgado, eu diria, né? Que eu sou assim, viu, Cris? É, eu só dou ouvidos para as pessoas que eu acredito, sabe? Que eu vejo que tem um embasamento, que, sabe, eu sou bem assim mesmo. A gente está rodeado na odontologia de várias pessoas no Instagram, né? Só que eu tenho aquele feeling de olhar e falar, não, essa pessoa sabe, eu vou acreditar nela, entendeu? Então eu acho que o paciente também é um pouco assim, né? O paciente é bem assim, eu diria. Ele só vai comprar a ideia ao momento que ele acreditar em você e que ele poder visualizar isso. Mas agora, Jair, eu quero saber o que é que eu falei, o que é que te fez acreditar? O que te Ah, fez eu falar acho que assim, a tua parte científica, eu sou muito focado, assim, eu acredito muito, não que eu acredito muito, eu venho dessa formação, né, de estudo, de pesquisa, né, então eu acho que o que pegou, assim, foi essa parte tua científica, mas também a coerência, né, a coerência do modo como você fala, né, aquela coisa de início, meio e fim, né, então isso é uma coisa que, pelo menos para mim, assim, consegue me tocar, vamos dizer assim, né?
Então, e a questão de achar, né, de alguma maneira, né, que o que eu estava procurando, eu acabei encontrando em você, né, no teu curso, né, foi mais ou menos isso, eu acho. E falando em odontologia empresarial, em consultório como empresa, minha pergunta para você é assim: você conseguiu fechar um TPNC de um valor maior? Conseguiu valorizar? E isso mexeu nos ponteiros do seu consultório? Então, é assim, vamos dizer, eu estou começando, mas eu já apliquei alguns pacientes. Mas a sensação maior que eu tive é de você não ter uma dificuldade para vender aquilo, você entendeu? É porque a coisa foi meio natural. Assim, eu acabei cobrando mais caro, né? Por exemplo, tem um paciente que eu cobrei R$ 900 a profilaxia dele, né? De uma sessão aí. Mas por conta de realizar aquela apresentação. A evidenciação, a foto, eu tenho aqui na minha mesa, né, que não dá para ver, mas eu tenho associado a esse computador aqui, eu tenho uma tela maior, né, de uma TV, e por conta da implantodontia, por conta da prótese, eu acabo fazendo uma apresentação para os pacientes, eu trabalho muito com a parte digital, né, eu tenho scanner aqui no consultório, eu tenho impressora 3D, acabei de fazer uma cirurgia guiada, e eu me dedico bastante a essa parte digital, por conta disso, eu acabo tendo essas apresentações que eu faço para o paciente. E agora na periodontia também, porque eu acabei, uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, né? Porque eu não fazia evidenciação, você não tinha um antes e depois, basicamente, né? Você tinha um antes e depois, assim, muito limitado. Eu acho que agora eu consigo, de uma maneira mais efetiva, usar o antes e depois, né? Que é o que eu estou fazendo, por exemplo, com dois pacientes aqui que eu estou implementando o método, né? E porque eu comecei agora, né? Mas eu tenho esse palpite ou essa intuição, vamos dizer assim, né? Que vai fazer uma diferença, entendeu? Que eu acho que vai fazer uma diferença. E para um tratamento periodontal não cirúrgico, o quanto você já conseguiu cobrar por um tratamento nessa lógica inteira, completa? Então, como eu te falei, eu tô com dois casos aqui no consultório, assim, que eu comecei a fazer, a aplicar o método. Então, um que veio para um tratamento periodontal não cirúrgico, eu cobrei R$ 900 a profilaxia dele. E ele pagou. Eu tenho uma paciente agora que eu já tinha, antes de começar a fazer o método, ela veio me procurar por conta de um problema periodontal. Eu acabei caindo na situação de fazer a raspagem, 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 mas agora ela vai voltar para uma nova avaliação. E aí, nessa nova avaliação, eu já vou entrar com o método também, entendeu? Vou avaliar, ver como ficou. Acho que não deve ter tido um resultado muito bom, né? Esperado, mas aí eu já vou entrar com um método novo. Eu vou comprar as pontas da Helsi, já estou fazendo tudo isso, né? E Peraí que deu uma congelada aqui agora em você. Voltou. e sobre como é que está a manutenção, a fidelização dos pacientes? Então, eu, assim como eu te falei, eu já tenho uma, um tempo aqui de consultório, né? Eu já tenho uma carteira estabelecida. Mas, independente de eu já ser uma pessoa conhecida, de já ter a carteira, é, esses pacientes com problema periodontal que eu estou atendendo agora, assim, nessa nova abordagem, eu percebo que é diferente, que ele fica assim, que ele fica bem, o paciente ele fica muito preocupado, ele fica muito interessado, ele compra aquela ideia, entendeu? Então, nesses dois casos que eu estou atendendo, independente de eu já ser uma pessoa conhecida e que, de repente, essa fidelização viria por conta disso, né? De eu já ter já ser conhecido aqui, não que eu seja o melhor dentista do mundo, não é isso, mas esses pacientes especificamente, eu já percebo que
nesse ponto da periodontia, ele já tem uma receptividade diferente, entendeu? Assim, ele mudou a chavinha, sabe, na cabeça dele, assim. Então, eu percebi que é diferente, até porque, como eu havia falado para você, que a gente já tinha estabelecido aqui uns pacotes de periodontia, eu entendi que do modo que a gente estava fazendo, eu entendi por que estava tendo resistência por conta dos pacientes para aderir ao pacote. Porque eu não estava apresentando é, assim, a necessidade que esse paciente tem do pacote. Eu não estava fazendo ele acreditar no pacote, a gente estava focado muito numa parte comercial. Ah, você faz duas profilaxias, uma é 600, duas vai ficar 1.000, sabe aquelas coisas, né? Então, estava muito focado na questão do desconto. E isso na odontologia não funciona. Não funciona. O paciente ele precisa entender que aquilo é um benefício. E o benefício não está no desconto, o benefício está no tratamento. É isso que ele tem que entender, né? Então, por isso que a gente vai mudar essa abordagem, né? Por exemplo, segunda-feira agora eu tenho um paciente que eu fiz implante no incisivo central dele lá, tá, um caso super complicado, beleza, ficou bacana, estética, tudo. Só que ele é um paciente que ele tem um problema grave de escovação. Só que assim, eu não conseguia convencer ele, né? Eu acredito que agora, segunda-feira, eu vou conseguir, entendeu? Porque a gente já vou fazer diferente já, né? Eu já vou fazendo diferente com a questão da evidenciação, enfim. E eu quero saber o seguinte: você tem bastante tempo para assistir aula, para ter Eu, conseguido assistir tudo isso? não, eu tenho, assim, eu acabo focando mais. Porque o que acontece? Aqui o meu ritmo no consultório, eu começo a atender às 8 horas da manhã, só que eu chego aqui às 7 horas da manhã, todos os dias, né? Porque eu tenho outras demandas, questão de planejamento de cirurgia e tal. E eu encaixo nesse horário para eu poder assistir, né? Eu encaixo nesse horário, né? Eu procuro assistir todos os dias. E porque também já estou numa fase da vida que eu não dá para eu ficar mais me enganando, né? Então, então a gente quer resultado, né? Mas como eu falei, comentei com você, eu tenho ainda a intenção, eu preciso retomar ainda, né? Alguns pontos aí para sedimentar melhor e para poder implementar de uma maneira rotineira, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu tenho o Easy, o software aqui do consultório é o Easy Software. Antes, o Easy tinha o periograma. Hoje eles fizeram um upgrade para a nuvem e não tem o periograma. Então eu já abri um ticket lá também, solicitando que precisa ter o periograma, como um software para odontologia não tem o periograma, né? Fica muito focado também nisso. Ah, você vê lá o plano de contas, o gráfico de evolução, mas às vezes a parte intrínseca da odontologia deixa um pouco a desejar, né? Então eu vou precisar fazer mesmo as tabelinhas e o periograma mesmo, né? Para daí eu poder vamos dizer assim, implementar, né, de uma maneira, né?